Hoje nós vamos falar sobre oração e jejum. Porém, este gênero de demônio não se expulsa senão à força de oração e de jejum. E aí a gente vai falar também um pouco sobre a obsessão, né? E sobre a oração e o jejum. Essa lição, essa passagem, né? Ela existe nos evangelhos, fala em Mateus, os versículos 14, Mateus capítulo 17, versículos 14 a 21. Esse último versículo 21, que é aquele que eu li aqui, ele, em algumas traduções, eles não o consideram porque eles não o consideram porque não encontraram os tradutores mais contemporâneos. Nem todos o consideram, por considerar que as tradições, os textos mais antigos não traziam exatamente esse texto. Porém, como a gente segue os livros espíritas, né? E no Novo Testamento traduzido pelo Haroldo, no Outro Dias ele traz esse versículo, e também, né, no livro da Amélia Rodrigues, no Primícias do Reino, que é um livro do espírito Amélia Rodrigues, psicografado pelo Divaldo Franco. No capítulo 11 desse livro, o Tabor e a Planície, é que vai se dar toda a narrativa com mais detalhes, né, a respeito dessa passagem de Jesus, a respeito da questão da oração e do jejum e da obsessão. O Tabor e a Planície é o título do capítulo porque ele inicia falando sobre aquela passagem que Jesus sobe até o Monte Tabor. Ele convida somente 3 de seus discípulos para estar com ele, né, o Simão Pedro, João e Tiago, os irmãos. E eles vão até lá e lá se dá, Jesus vai para orar, e lá se dá a transfiguração no monte, né, Tabor, que a gente conhece dessa forma, em que Jesus entra, digamos assim, em contato com entidades superiores, que no caso foram identificadas pelos discípulos como Moisés e Elias. E depois eles perguntam sobre Elias e Jesus dá uma resposta a eles que eles entendem que eles estavam falando de João Batista. E a gente não vai se deter nessa passagem da transfiguração, só para ilustrar isso, porque a nossa passagem começa logo após isso, quando eles vão descer do monte, né? Então estavam os discípulos à toa extasiados, né, de ter visto aquele fenômeno mediúnico ali, aquela reunião, né, de entidades junto com Jesus, e eles descendo, Jesus e os discípulos continuam descendo, então, esse monte. Por isso que eles vão para a planície. O dia esplende, os acontecimentos são sóis em suas almas, né? Aqueles que os discípulos presenciaram lá no alto do Monte Tabor. E eles vão descendo, a plataforma do Tabor fica para trás, a planície imensa se estende embaixo. Lá estão as criaturas sofredoras e ansiosas, os companheiros aguardando. Amedrontados, os discípulos se revezam. Somos nós, né, gente? Nós saímos ali das mãos do Criador, né? Nos distanciamos dele e estamos aqui reencarnados por várias e várias vezes, né? No terra a terra ainda lutando para poder alcançar esferas mais altas. E quando eles então chegam lá embaixo da planície, eles veem esses discípulos, né, amedrontados, e aí um está desse jeito assim: afasta-te, Satanás, exclama Judas, irado, enquanto o obsesso ulula. O lula é como se fosse o lobo, né, fazendo o ruído ali. Filho das trevas, semente de Beelzebul, brada Tadeu, com a voz rouca e os olhos injetados. Por quem és, abandona a tua vítima, decaído, imundo, vocifera pálido e suarento Natanael. Eu te exorto a que te retornes às gemas. Essas gemas, né, essa palavra, na história e na religião,
é o nome do vale de Inom, que fica próximo de Jerusalém. E era onde os hebreus, né, naquela época, eles queimavam, quando eles lá, na época indo lá do Moisés, eles queimavam crianças em sacrifício ritual ao deus fenício Moloque. Por que isso? Porque os hebreus, eles foram subjugados, né, escravizados várias vezes. E foram tendo contato com outros povos que tinham outras culturas, outras formas de religiosidade, né? Por isso que depois Moisés vem para reunir o povo e implantar neles a figura do Deus único, do Pai, né? Um Pai ainda rigoroso, porém um Pai, né? E não essa questão dessas figuras, digamos assim, mitológicas que eles começaram a cultuar pelo fato de estarem em contato com outras culturas. Então, Gemas era também, né, usado para se referir a um lugar de tormentos e suplícios pelo fogo eterno, ou seja, o inferno. Então, esse nome era para designar o inferno. Então, ele estava mandando, né, o discípulo estava lá mandando aquele espírito, né, que ele estava considerando, chamando de demônio, de Satanás, Beuzebu e todos esses nomes que a gente conhece, estava mandando ele sair dali e ir lá para o inferno. Curiosos se acertam dos gritadores, ou seja, eles estavam gritando com aquela entidade ali, com aquela pessoa que estava manifestando como se fosse um lunático, né, um endemoniado. Curiosos se acertam dos gritadores, enquanto endemoniado, como se multiplicassem as forças que o vampirismo espiritual consome, mais se debate no solo e corcoveia, exasperado, a ameaçar o débil corpo em convulsão, semi-vencido. A gente vê aqui a questão do vampirismo, né? A gente vai falar um pouco sobre ele depois, mas o vampirismo, esse termo, né, dentro do espiritismo, a gente utiliza para se referir a essa obsessão com o espírito estar ali sugando as energias do outro, né? Por isso esse termo. E por que vocês acham assim? Quanto mais eles gritam, mais ele ganha força, mais ele se debate no chão e faz mais escândalo e mais se apresenta de uma forma assim, quase que deixar aquele, é um jovem, né, que vai falar ali mais na frente, esse jovem que está, digamos assim, possuído, né, a gente naquela época falava dos possessos, né, estava possuído pelo demônio, e que estava assim, já débil, cansado, né, quase vencido, o corpo em convulsão. Naquela época, até o Kardec explica na Gênese que era como se tivesse uma epidemia mesmo de obsessões, né, que estivesse acontecendo naquela região. Tamanha quantidade de obsessos, né, que haviam, que eram conhecidos, os casos, e pode-se dar uma epidemia assim, numa região quando se vê uma grande quantidade de pessoas naquela situação de forma similar àqueles mesmos processos obsessivos. Mas a obsessão individual, ela pode se dar de várias formas, como a gente vai ver mais à frente. E essa questão, eles tinham dificuldade, às vezes quando eles não sabiam identificar, diferenciar o que era uma doença, que no caso a epilepsia, né, a catalepsia, eles não sabiam dessa existência dessas doenças e achavam que todo mundo ali estava, né, obsediado, não existia esse termo, né, obsessão, obsesso, eram os possuídos, né, endemoniados, e eles não tinham essa facilidade de identificar a doença. Então hoje, com o espiritismo, a gente não pode achar mais que qualquer manifestação da pessoa descontrolada, que isso seja um fato de possessão, de obsessão, porque existe, tem que ser examinado, né, com um médico competente se a pessoa realmente não tem, às vezes, um caso de epilepsia ou um caso de catalepsia. E isso pode até confundir, porque pode assim a pessoa ser um epilético e também manifestar uma obsessão.
As duas coisas podem estar juntas na mesma pessoa. Mas não é todo caso, né, que a pessoa parece estar dando uma convulsão, que é um caso de possessão. Aqui vai explicar que era mesmo. E aí quando eu perguntei assim, quanto mais eu explicava, mais ele se debatia no chão. Por que isso? Porque quem faz a obsessão são espíritos que se permitem fazer essa, digamos assim, essa crueldade com os outros, né, essa maldade. São espíritos, às vezes, rebeldes, maus, desocupados, né, porque a gente vai ver que tem várias gradações das obsessões. Porque espírito superior, gente, não perde tempo com esse tipo de coisa, até porque ele vem para nos ajudar, para nos inspirar, ele quer ver o nosso progresso. Então, são espíritos, né, a gente quando fala do demônio, né, o demônio tem essa conotação tão pejorativa e tão forte, que ficou marcado pela história do catolicismo, né? Mas, na verdade, desde a época de Sócrates, o daimon, que ele diz que conversava, né, que na tradução é demônio também, a palavra, é um espírito, é um homem, uma figura humana que desencarnou, está no plano espiritual e que se vem se manifestar, né, através dos médios, daqueles que têm a mediunidade ou aqueles que eles querem que percebam a presença deles. E quanto mais, então, um espírito que é, digamos assim, atrasado, um espírito que não tem, é inferior, que não percebe quão mal ele está fazendo para si mesmo do próximo, né? Ele quer a confusão. Então, quanto mais você grita, quanto mais você faz exorcismo, que hoje a gente sabe que isso não funciona, inclusive até no livro dos espíritos, eles perguntam a respeito disso, e os espíritos falam assim que eles riem quando está vendo a pessoa fazendo exorcismo, essas práticas. Porque não é isso que vai fazer a mudança, né, daquele quadro que está acontecendo ali de obsessão. Às vezes a pessoa não está nem vendo o espírito obsessor, né, e aí está praticando, digamos assim, um ritual de exorcismo, e o espírito está até rindo, achando graça daquilo. E porque ele quer, digamos assim, por isso que ele se enche de forças, as forças multiplicam, porque a energia do ambiente ali favorece para que ele se sinta fortalecido. Porque já tem aquele indivíduo que está em desequilíbrio, que está sofrendo a obsessão, a loucura talvez, e aí os outros ao redor se manifestam de igual maneira. E isso vai gerando, potencializando essa energia. Os discípulos, né, de Jesus continuando, tentando, né, tirar aquele demônio do corpo daquele jovem. Vem o Filipe, né, desanimado já, porque eles não estavam dando conta, já fala assim, é o próprio Dibuque. O que é Dibuque? Né? No folclore judeu, um Dibuque é um espírito humano que, devido aos seus pecados pregressos, vagueia incansavelmente até que encontre refúgio no corpo de uma pessoa viva. É como eles acreditam que isso funciona. Então, é um espírito assim, que tem muitas dívidas do passado e que ele está andando aí vagueando, e se ele achar um, ele entra no corpo dele. É essa a crença, a gente vai ver que não é assim que funciona. Aí o outro, o filho de Cleófas, né, arremata. Nada conseguiremos. E eles estão desesperados já, né? Tanto é que aí o Simão, o Zelote, né, já está até perturbado, onde andará o mestre que não vem nos socorrer-nos? Não saberá ele de nossa aflição? Então eles tentaram de tudo que eles acharam que eles sabiam, mas não estava funcionando, só estava ficando pior. E aí, né, a gente pergunta, mas cadê Jesus que não vem ajudar a gente aqui, passando esse apuro danado aqui e não aparece, né? Ele que dá conta de expulsar os demônios. E aí eles se entreolharam, se estremecem, enquanto obsidiado espumeja e se debate. Pensa uma cena bem difícil, né? Dá medo mesmo, às vezes. Falam todos de uma vez, gritam inutilmente. Ou seja, só aumentando o desequilíbrio, a desarmonia daquele quadro que ele se colocava. Vendo o mestre, os companheiros, que chegam à charneca das misérias humanas, correm aflitos e o saúdam. Nossa, enfim, ele apareceu.
Jesus, né, o Senhor, muito sereno, interroga: quer que discutisse com eles? Aí o pai daquele jovem que estava sendo obsidiado fala: mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. Eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Se podes, salva o meu filho. Então é o apelo de um pai já desesperado, né, por ver o filho naquela situação, que ele cai no fogo, ele cai na água, ele não tem controle sobre o próprio corpo, esse filho, eles não sabem mais o que fazer com ele. E o que Jesus diz para ele? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Porque Jesus, ele sempre faz aquela pergunta, ele sempre vê a questão se a pessoa realmente está disposta à cura, né? Se ela está disposta àquilo que ela está pedindo. E Jesus tenta, porque a cura, ela não vem, assim, é lógico que Jesus, com todo o poder que ele tem, né, de espírito puro, lógico que ele sabia como manipular todos os fluidos e também conversar com os espíritos e vê-los e saber dialogar com eles. Porém, a gente precisa fazer a nossa parte também no processo, porque senão a gente não tem mérito nenhum naquilo que a gente recebe do alto. Por isso que Jesus também faz essa indagação a todos os demais que ele curou, né? Pergunta: o que queres que eu faça? Né? O que você quer de mim? Ele sempre pergunta isso. E aquele é como se eu estivesse perguntando, né? Você crê mesmo que pode acontecer, né? Essa salvação do seu filho? Porque tudo é possível ao que crê. Então, testando a fé. E quantas vezes, né, nós somos testados diariamente a nossa fé? Né? Se a gente vai conseguir alcançar aquele objetivo que a gente tem. Essa fé também, que às vezes é muito incipiente. E por isso que o pai fala: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ou seja, ele crê ou não crê, né? A gente fica naquela dubiedade ali, né? Da fala dele. A gente crê ou não crê, né? A gente é que nem São Tomé, né? Tomé tem que ver para crer. E aí, mas todos nós somos assim ainda. Porque a gente ainda não tem aquela fé robusta, aquela fé raciocinada, em que a gente sabe, né? Não é porque alguém falou, não, é porque eu estudei, eu vi, eu estudei, eu li, eu realmente me convenci de que é daquela forma que acontece. Por isso eu sinto paz, eu sinto tranquilidade em aceitar que aquilo que vem de Deus é o melhor para mim. Aquilo que Jesus está trazendo ao meu encontro é o melhor para mim. Então é isso. E por isso que a gente precisa, né, de ajuda, às vezes, da nossa incredulidade. Porque a gente ainda falha muito, gente. A gente ainda não tem essa fé tão robusta. Por isso que ele diz: ajuda a minha incredulidade. Porque ele que procurou Jesus. Ele que viu Jesus no Pai, ele sabe que o Rabi estaria ali naquelas redondezas ali por perto, e que levou o filho. E sabia digamos assim, do que eles falavam, né, dos milagres, que a gente sabe que não é milagre, mas das curas que Jesus promovia. E por isso ele foi atrás. Se ele não cresce nem um tiquinho nisso, não acreditasse nem um pouquinho que Jesus poderia ajudar, ele não teria ido. A pessoa que não acredita de fato, ela não procura esse tipo de ajuda. Ela fica na dela até que ela se convença de que realmente ela precisa ir. Mas mesmo quando a gente vai assim, é na insegurança. Por isso, né, que ele fala: ajuda a minha incredulidade. É um sinal de humildade dele, né? Se colocar como alguém que está ali buscando esse conforto, essa salvação para o filho, já não sabe mais o que faz, mas se coloca, né, dessa forma humilde. Ao contrário do que a gente sabe, né, do que aconteceu com o Públio Lentulus, né, o Emmanuel, quando ele foi buscar a cura para a filha dele que sofria de hanseníase. Ele não foi crendo, não, ele foi por insistência da esposa dele, a Lívia. E quando ele viu Jesus
pedestal dele de senador romano, mas ele, diante da toda a autoridade moral e da figura amável de Jesus, que tem uma energia, né, que magnetiza a todos nós, ele se prostrou de joelhos, não conseguiu falar nada com Jesus, assim, mas ele foi, e na verdade Jesus fala para ele que ele estava recebendo ali, a filha dele, ele podia voltar para casa, ela estaria curada, mas por conta da fé da esposa dele, a Lívia, que nem foi lá vê-lo, né, que ela não podia, mas que ela acreditava e confiava no poder de Jesus. Diante daquele pai, né, o Rabi se comove, o semblante sereno expressa toda a angústia do seu espírito. Sem qualquer mágoa, fita os companheiros medrosos e os admoesta com veemência e compaixão. Compreende as fraquezas dos convidados a esparzir a semente da boa nova. Como a justificar-se a si mesmo e aos outros, Judas tenta esclarecer. Fizemos tudo quanto nos ensinaste, nada conseguimos. Mas será que eles aprenderam de verdade, né? Porque o que Jesus estava ensinando até então? Jesus estava pregando a boa nova, ele tinha falado, o primeiro sermão que ele deu foi o sermão da montanha, das bem-aventuranças. Ele dava o tempo todo os exemplos, né, do amor, da caridade. Ele não falava, ele falava com energia, falava com autoridade, mas não gritando, não assim exasperado, né, tal como a gente viu que tinha sido o comportamento dos discípulos. Até porque não adianta, imagina uma criança birrenta, quanto mais você grita, mais ela grita. É a mesma coisa, não tem diferença. Então, a gente não pode se igualar ali naquela mesma atmosfera que está se desenrolando para tentar salvar o outro, para tentar ajudar o outro. A gente tem que contrapor uma outra energia diferente daquela para a gente conseguir harmonizar o ambiente. Então, por exemplo, se eu chego em algum ambiente que aquilo está me incomodando, as pessoas estão brigando, estão discutindo e tal, e que não está legal, o que eu faço? Eu me recolho ali no meu cantinho, fico de boa e vou fazer uma prece. Eu vou contribuir de forma positiva para a harmonia daquele ambiente. Agora, se eu começo a querer defender um lado, a defender o outro, e entrar na mesma sintonia dos demais, só vai aumentando o fogo. É como se estivesse jogando, né, lenha na fogueira. Mas Jesus, ele entendeu, né, que eles ainda estavam aprendendo a como, digamos assim, lançar, né, as sementes que ele fala aqui da boa nova. A gente erra no início. A gente não sabe tudo. A gente está aqui para aprender. Então, por isso que ele não ficou magoado, né? Ele dá uma repreensão, né? Admoesta, uma repreensão, mas com compaixão, sabendo do erro deles, mas assim, porque ele tinha que corrigi-los, né? É igual a mãe. Ela vai corrigir o filho, mas ela não precisa espancar o menino, né? Até porque isso é contra a lei. Então, a gente vai, fala firme, corrige, agora vamos seguir em frente com amor. Até quando vos sofrerei, estarei convosco. Ele falou isso de coração, tipo assim, gente, se esforça. Eu preciso que vocês, né, consigam levar minha palavra, meus ensinamentos para os outros, né? Vocês vão ter que se esforçar ainda um pouco mais, porque vamos voltar aqui o tempo todo com vocês, o resto do tempo. E ele já tinha feito, inclusive, nesse momento dessa passagem, Jesus já tinha dado uma primeira, tinha tido já uma primeira conversa com os discípulos, falando a respeito da questão de que ele ia, né, padecer no Calvário, né, aquela premonição, né, que ele fala. Ele vai dando esses recados para os discípulos ao longo da vida, né? E ele já tinha, nesse momento aqui que acontece esse caso, ele já tinha feito essa primeira recomendação. Só que ninguém responde, né? Todo mundo ficou com vergonha, né? E é o que Jesus fala aqui, ó. A indagação fica no ar sem resposta. A arrogância da fraqueza é mais petulante do que a vaidade da força.
vezes, a gente é tão arrogante e não quer aceitar que a gente errou, que a gente ainda tem muito a crescer, que a gente ainda é fraco. E aí a gente se mantém, você não sai da minha posição. Porque eu não quero dar o braço a torcer, mas eu vou ficar caladinho aqui, né? Mas não mudei. Por dentro estou, às vezes, achando muito ruim da crítica que eu recebi do outro. O sinal do fracasso no orgulho é como a chaga de fogo a requeimar. Por isso que toda vez que a gente sente raiva, que a gente fala que está com orgulho ferido, o que a gente sente por dentro? A gente está em brasas, né? A gente sente assim queimando. Porque a gente não quer admitir que nós somos imperfeitos, que nós erramos, que a gente não sabe de tudo, que a gente errou hoje, vai errar amanhã de novo, até uma hora que a gente não erra mais. E é o que Jesus falou, com firmeza na voz, mas misturada ali a piedade, misturada a energia. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Jesus usou os termos, né, na sua palavra, assim, na sua fala, os termos que o pessoal entendia naquela época. Então, eles entendiam como que era, que o Espírito entrava, de fato, no corpo do encarnado, da pessoa viva, e que aí ele tomava conta daquele corpo. Por isso que ele vai sair dele e não entres mais nele. Era a forma como eles entendiam. Só que hoje com o Espiritismo a gente sabe que não é assim, porque a obsessão, ela se dá mente a mente. É impossível, depois que há a fecundação do espermatozoide no óvulo, e que ali naquele momento da fecundação, é o momento em que o espírito designado para aquele corpo que vai se formar a partir daquele ovo, né, daquele zigoto, que ele se liga ali no momento, né, da concepção àquele corpo, aquela célula que vai dar origem àquele corpo, não tem como outro espírito entrar ali não, gente. Não tem como. Ele pode até sair, que aí pode vir, por exemplo, um aborto espontâneo, que ele desiste da prova, da reencarnação. Mas outro espírito tomar aquele corpo ali não tem como não. Então, por isso que não existe, né, a possibilidade de um espírito desencarnado tomar o corpo de uma outra pessoa. Depois que isso aconteceu, né, que, digamos assim, o espírito saiu, né, deixou em paz o menino, não houve debate, tudo simples. A cena breve culminou no declínio do jovem, que ficara prostrado como morto, banhado por auge do suor, desfigurado. Às vezes a obsessão era tão forte, né, que a pessoa perde sim o controle do seu corpo físico, o controle das suas ações, e realmente isso vai atrapalhando inclusive o seu organismo, a ponto da pessoa ficar doente, ou até em casos bem assim, raros, mas é possível, ele pode até morrer. O mestre, comovido, curvou-se, tocou a fronte do ex-obsidiado e o levantou com um gesto cativante. Era quase um menino, era um jovem. E a gente pensa, mas existe obsessão em criança? Existe. Porque a criança, ela é um espírito velho, né? A gente está aqui reencarnado, nós sabemos que nós estamos num mundo de provas e expiações, que nós estamos passando pela transição planetária, que vamos passar para um mundo de regeneração. Então estamos na segunda fase, né, digamos assim, de evolução dos planetas, passando para a terceira fase, que é a regeneração. A gente não é mais espírito primitivo. A gente já teve muitas reencarnações até chegar onde chegamos hoje. A criança é a mesma coisa. Só que aí tem um truque, né, de Deus, né? Porque o que acontece? A criança vem, pequenininha, bonitinha. Pra quê? Para encantar os pais. A gente tem um esquecimento do passado, né? A gente, quando reencarna, há um processo desse esquecimento do passado. Por quê? Se eu chego aqui com todo o vigor, mesmo no corpo de criança, mas com todo o vigor de um adulto,
eu não vou comover aqueles pais. E a criança precisa do apoio dos pais, do cuidado, porque às vezes a salvação daquela família está naqueles primeiros anos daquela criança, em que está se desenvolvendo os laços afetivos com aquele espírito, que às vezes é um espírito muito endividado com aquela família. Existe obsessão em crianças? Existe, é mais comum do que a gente imagina. E aí é explicado o porquê. Sofria desde a mais tenra idade sob o jugo violento do impiedoso algoz desencarnado. As raízes do ódio nefando se perdiam nas sombras do passado, quando foram comensais da mesa farta da loucura e se enredaram em odienta cena de sangue. Agora a lei soberana, que jungia o criminoso não punido à justiça desrespeitada, manifestava-se sobrancelha. Então o que acontece? O que ele está explicando aqui? Os dois, o que é? Essa criança, esse menino, ele já foi identificado, digamos assim, desde criança por esse outro espírito desencarnado que era inimigo dele. Os dois viveram juntos lá em tempos passados e os dois cometeram crimes juntos, né? Participaram de crimes de loucura, que eles falaram, né? E provavelmente um deles, o que estava o menino, provavelmente deve ser o que matou o outro, o desencarnado, que estava ali promovendo aquele processo de obsessão naquele menino. Mas chega uma hora, né, que tem que cessar. Porque não é que aquele menino, digamos assim, não merece isso, não vai pagar pelo aquilo que ele cometeu no passado. É porque a gente não pode fazer justiça pelas próprias mãos. As leis de Deus, elas são, assim, perfeitas. E elas andam, digamos assim, a vida da gente se movimenta nessas leis sem necessidade de interferência divina o tempo inteiro. Então, tamanha a perfeição das leis de Deus. Então, assim, aquilo que não é alcançado pela justiça humana, e mesmo que tivesse havido a justiça humana, ainda há a questão da lei de Deus, que vai agir sobre aqueles que se afastaram dela. E era o que estava acontecendo agora, né? O parasita espiritual se emanara ao sofredor e reproduzia nele os esgares epiléticos em que se consumia, vítima de si mesmo, escravo do ódio. Ou seja, a obsessão, gente, ela não vem de graça também, não. Não é porque era uma criança que ele ia ser, digamos assim, todos nós temos a proteção, temos o nosso anjo da guarda. Mas aquilo que nós fazemos de dívidas, né, vamos assim dizer, de erros no passado, aquilo está marcado no nosso espírito, tá, digamos, tatuado ali. Então, mesmo que a gente não se lembre do passado, lá no nosso subconsciente está ali gravado. Uma hora a gente vai ter acesso àquilo. E as nossas más tendências que nós trazemos, na questão ali do ódio, né, que ele fala, é que vai se consumindo. Se eu não modifico, não adianta. O espírito obsessor ele não vai se convencer de que você melhorou, não. Na volúpia da vingança, atirava-o de encontro ao solo, ateava-lhe fogo às vestes, tentava afogá-lo, subjugá-lo. Por quê? Ele queria matar ele também. Ele queria que ele morresse, maltratava ele aqui na carne, e queria que ele também morresse, porque o que eles mais querem quando eles se manifestam em reunião mediúnica? Eu quero acabar com a vida dele, porque eu quero encontrar ele do lado daqui, no plano espiritual, para acabar com ele daqui, para fazer o que eu quero fazer com ele aqui, fazer ele sofrer, porque eu quero me vingar. É essa a conversa que muitas das vezes se manifesta nos espíritos que ainda não perdoaram, que ainda não entenderam, que eles não precisam daquilo para ser felizes. Que a vingança, muitos até questionam a questão se que Deus não adianta, não faz do jeito que ele quer. Lógico, Deus vai fazer do jeito que a lei de Deus que ele criou, né? A lei de Deus tem vários mecanismos para nos corrigir. E não, a gente não está mais na época do olho por olho, dente por dente. E
muitas das vezes nós ainda queremos que aconteça exatamente assim, olho por olho, dente por dente. Se eu perdi minha vida, eu quero que o outro perca, ainda pior. Se eu perdi meus bens, para um eu sem carne, fico sabendo o que aconteceu, eu quero que o outro também perca, ainda fica pior ainda do que aquele que fez comigo. Tamanho ainda o nosso mal que ainda temos alimentado dentro de nós. Mas, as esperanças da família se apagavam na lâmpada sem lume das tentativas de cura, impossível até aquele momento. Seu pai ouviu falar do Rabi e o trouxeram, uma expectativa duvidosa, por isso ele titubeou, a resposta de Jesus, a expectativa duvidosa de ver o filho recuperado, perdido como se encontrava no caminho do aniquilamento inexorável. Pálido e fraco, o moço sorriu, logo depois que Jesus, expulsou aquele espírito de perto dele. Havia gratidão sem palavras. Osculou a mão do Rabi e, conduzido pelo pai em êxtase de alegria, seguiram ambos no rumo do lar. Só que aí tem mais, que aí a conversa depois de Jesus com seus discípulos, porque aí o Simão Pedro, ele resolveu perguntar para Jesus à noite. À noite, quando o Simbório se vestia de estrelas brilhantes, ainda sob o impacto das manifestações do mestre no Tabor e na planície, Simão, o Simão Pedro, traduzindo possivelmente a visível inquietação dos companheiros, aproximou-se dele, que meditava, e indagou visivelmente emocionado. Por que não puderam eles expulsar o espírito imundo? Eles tinham essa conotação, de colocar o espírito imundo, assim, de qualificar. Não bastava ser espírito ou ser demônio, não, ele era imundo. Esta casta, aí Jesus responde, esta casta, esse gênero, esse tipo, de espírito, não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E aí, ele vai explicar mais, desejando então utilizar o momento para melhor instruir os companheiros desatentos e pretensiosos, o Senhor esclareceu. Antes de tudo, é necessário que compreendamos que os espíritos imundos viveram antes, homens que foram, homens que continuam sendo, enganados, como se deixaram conduzir no corpo, prosseguem enlouquecidos fora dele. A morte não os transformou. Viajores do tempo são o que fizeram. Ligados mentalmente às reminiscências das ações, demoram-se sofrendo-as, emanados aos que amaram, vinculados àqueles que os fizeram sofrer. Então, muitas das vezes, o que acontece? Os espíritos, esses demônios que é colocado aqui na Bíblia, nos textos, nada mais são do que espíritos, homens, nós aqui, que desencarnou, estão no plano espiritual, tiveram ali na sua última reencarnação uma situação ali não muito agradável, pode ter sido morto por algum, ter sido espoliado, ficar pobre, foi a bancarrota, várias situações podem ter acontecido, O amigo que roubou a esposa e ele morreu de desgosto, depois ele volta para querer vingar. Então tem vários casos aí na literatura espírita explicando esses dramas, que acontecem entre nós, E aí a gente produz em nós todo aquele que chama aqui, esse enlouquecimento, essa desarmonia. A gente às vezes cai no vício e desencarna viciado. A gente morre com ódio de alguém e continuamos com aquele ódio, porque isso não muda, isso não sara, não é assim algo que morreu, mudou de roupa. Não é assim que acontece. Tanto é que mesmo a gente, como eu expliquei anteriormente, mesmo a gente reencarnando e tendo esquecimento do passado, a gente não lembra exatamente o que a gente fez, mas as nossas más tendências vão nos mostrar quem nós somos de verdade, o que nós fomos e o que estamos sendo, continuamos sendo. Então, a gente vai encarnando, desencarnando, reencarnando novamente, mas aqueles que ficam, digamos assim,
ligados àquela situação, ligados ao momento da morte, ligados àquele que me fez mal e que eu quero me vingar dele. Eu fico ligada, eu fico assim, o tempo todo refazendo na minha cabeça a cena daquela morte, a cena daquele acidente. E aí, às vezes eu saio dali e vou atrás daquele que me fez o mal. E fico ligado nele. E aí, eu não me liberto daquilo. E quando eu fico naquele movimento de vingança, de desamor, eu me afasto daqueles que eu amo. Porque às vezes aqueles que eu amo já perdoou, já avançou na caminhada evolutiva, já está às vezes em outro patamar mais elevado. E a gente não consegue vê-los, não consegue se aproximar deles, porque a gente guarda dentro de nós essa questão do ódio, né? A questão da culpa também, quando é a gente que erra, né? E a gente se sente culpado. Então não muda só porque desencarnou. A gente precisa fazer alguma mudança, a gente tem que melhorar aqui mesmo, enquanto a gente está reencarnado, enquanto a gente tem lucidez do que está acontecendo com a gente. E aí Jesus fez uma pausa, né, espontânea e prosseguiu. Por essa razão, a Boa Nova é um hino de amor e perdão. Amor indistinto e perdão indiscriminado. Diante deles, nossos irmãos na sombra da ignorância, nenhuma força possui senão a força do amor. Não apenas os expulsar daquele convívio a que se agregam parasitariamente, mas também os socorrer, enlaçando-os com amor. Então, quando a gente, dentro do trabalho espírita, a casa espírita que tem, por exemplo, o trabalho de desobsessão, da reunião mediúnica, o trabalho ali, aí às vezes as pessoas pedem preces, falam, fulano está obsediado, precisa de prece, precisa de um tratamento e mais. Tudo bem, a gente vai lá, faz as preces. Mas o trabalho que é feito pela espiritualidade, por nós médicos, não é esse trabalho simplesmente tirar aquele que está incomodando o outro, né, como o Felipe falou, né, não, manda o Natanael, né, manda ela para o inferno, né, voltar para lá. Não é assim. A gente quer resgatar, o trabalho do espiritismo é de amor, e é o resgate das duas partes. É tanto do possesso quanto do possessor. É tanto daquele que está o obsidiado quanto do obsessor. Então, porque o que acontece? Às vezes o obsessor, ele precisa ser socorrido e ele vai ser socorrido com maior amor e carinho. Muitas das vezes, quando ele está muito reticente e às vezes assim, é permitido, tem essa possibilidade, porque na verdade assim, quando ele chega a ser acudido, vamos dizer, ser socorrido, não foi propriamente só por conta daquelas orações que a família aqui do obsidiado pediu. A família do obsessor também está orando por ele, também quer o bem dele, quer que ele saia disso. E às vezes a intercessão de uma mãe, de um pai, de um filho que já se foi e está numa situação melhor, é o que vai fazer a diferença no processo de desobsessão. Porque aí vem aquela entidade, às vezes luminosa, e abraça com todo amor e carinho aquele filho, aquele pai, aquele irmão, e ele, tocado por aquele amor que ele não sentia há tanto tempo, porque faz tanto tempo que ele está reticente, né, na questão da vingança, que ele perde a noção de tempo e de espaço. Ele vai ter esse contato amoroso e só esse amor é o que faz a pessoa mudar. Não são palavras de energia, não são gritos, muito menos, que fazem a pessoa mudar. É o exemplo que arrasta. Por que Jesus tinha toda essa questão que ele conseguia com todas as pessoas? Ele causava todo o furor nas pessoas que passavam por ele. Por causa do magnetismo dele, ele era um espírito puro, um espírito alegre, um espírito que transmitia alegria, que transmitia paz, que transmitia felicidade. As pessoas se sentiam bem ao lado dele.
E por ele ter a moral, né, porque os espíritos sabem muito bem como é que a gente é, o que a gente faz, o que a gente pensa, aqueles que nos seguem, nos perseguem. Eu falei assim, não, ela vai lá no centro, faz lá aquela palestra, vai lá na casa dela, era desse jeito. Ela não é doida não. Aí eu não larga, né? Eu falei assim, não, que lá tem consertão. Não, vou deixar não aceito. Tá melhor, porque o que eles pensam? O obsessor pensa o seguinte, se eu me afastar do meu obsidiado, o obsidiado vai ficar bem e eu vou ficar mal. Eu vou ficar no prejuízo? É assim que eles pensam. Mas não é isso. Porque, na verdade, a gente não vai fazer a nossa justiça com as próprias mãos. Entrega o outro para Deus. Deixa que a lei divina vai dar um jeito daquela pessoa se reajustar de uma maneira ou outra. Agora, eu que fui, digamos, a vítima, não tenho que ficar ali, né, continuando a querer fazer justiça pelas próprias mãos, porque senão o que vai acontecer? O outro melhora e eu ainda vou ficar pior. Porque eu era a vítima, eu precisava estar ali naquela situação mais, mas pelo fato de persistir na vingança, eu acabo me contaminando e errando muito mais às vezes do que o outro. E estou angariando mais dívidas para mim, porque não basta as do passado, né? Que a gente não lembra. E às vezes tem até um motivo para aquilo ter acontecido. Não quer dizer que tá certo que o outro fez comigo, porque lá no passado eu fui ruim também. Não é isso. Mas Deus permitiu porque eu tinha, digamos, dentro de mim, algo que me puxou para aquilo. Algo que estava dentro da minha história espiritual e que me levou para aquela condição, por causa daquela dívida que eu carrego lá no meu subconsciente, como tem nem às vezes noção, talvez, dela no momento. É por isso que acontece às vezes atrocidades, eu falo assim, nossa, mas era uma criança, era um jovem, nossa, por que aconteceu isso? Às vezes não tinha nada com aquela pessoa, realmente ela não merecia aquilo de fato. Mas, muitas das vezes, o que a gente vê são questões muito antigas que a gente carrega na nossa história espiritual e que, infelizmente, foi conduzido dessa forma, né? Não por Deus, mas pela ação dos nossos irmãos e inimigos. Jesus novamente silenciou e envolveu os amigos num olhar de bondade para logo continuar. São nossos irmãos da retaguarda, perdidos na ilusão das carnes, a que teimosamente pretendem continuar ligados. Não se prepararam para a verdade. É em razão disso que a mensagem da vida não se reveste das indumentárias fantasiosas, tão do agrado geral. É semente de luz para a fecundação no solo do Espírito. Então, somente quando eu consigo modificar as minhas más tendências e transformar isso e deixar de ter essas más tendências, é que eu consigo perceber melhor a questão da verdade, a questão de que eu não preciso mais ficar junto daquele que me prejudicou, eu posso seguir o meu caminho adiante. Diante, pois, deles, possessos e possessores, só a oração do amor infatigável e o jejum das paixões conseguem mitigar a sede em que se devoram, entregando-os aos trabalhadores da obra de nosso Pai, que em toda parte estão cooperando com o amor incessantemente. Então, a oração, quando nós, né, no caso assim, os médiuns, as famílias que têm nelas os seus obsediados, né, os seus obsessores, todos nós. Porque a obsessão, ela pode ser uma obsessão simples, desde uma mera intuiçãozinha, umas ideiazinhas meio tortas que chegam na gente, como pode ser esse caso mais, digamos assim, grave, de que a gente não chama mais hoje de possessão, né, se chama de subjugação, e também a fascinação, que é uma outra forma de obsessão, que o espírito ele te ilude de uma maneira que você acredita que tudo que você está fazendo está certo e os outros é que estão errados, a grosso modo, explicando assim a fascinação.
E a subjugação é quando realmente há uma ação mais contundente do espírito, né, sobre as nossas ações, né, do nosso corpo físico, inclusive. O que vai resolver para nós todos, então nós todos temos sim questões de obsessão diária, né, se a gente não estiver atento ao exercício da oração e ao jejum das paixões, porque a gente fala muito do jejum intermitente, né, do jejum da quaresma, no jejum assim de alguma comida, alguma coisa, mas o jejum que Jesus está falando aqui é o das paixões, ou seja, o jejum moral. É aquilo que eu vou deixar de fazer porque aquilo não está certo. Aquilo eu sei que não é o correto. Então, se eu tenho um defeito, eu vou deixar de fazer aquele defeito, aí eu vou ter o jejum dele. E com isso eu vou melhorando. Eu vou deixando de ter aquele hábito. Porque quando a gente, por exemplo, deixa de comer carne, no começo é difícil, né? Nem todo mundo consegue, não é uma regra geral, todo mundo vai conseguir, mas aquele que se esforça e faz esse jejum de não querer comer a carne, com o tempo ele perde, assim, até o paladar muda, e ele não sente mais necessidade daquilo. A mesma coisa é o jejum do açúcar para quem é diabético. Com o tempo a pessoa vai deixando de ter a vontade de comer o açúcar, porque ela vai se abstendo daquilo. E a mesma coisa com a questão moral dos nossos vícios, tanto os vícios, né, de drogas e de, digamos assim, cigarro, álcool, esses vícios, assim, digamos, materiais, quanto também os vícios morais. O vício da maledicência, da luxúria, né, de falar mal dos outros, e todos os vícios que nós conhecemos. Então, quando eu estampo para aquilo ali, eu estou fazendo esse jejum das paixões que Jesus coloca. E somente dessa forma, porque o que ele está querendo dizer? A oração é que nos conecta a Deus. Então, se eu estiver o tempo todo conectada com Deus, os espíritos não vão conseguir me influenciar. Eu não vou conseguir dar acesso aos espíritos inferiores a mim. E ao mesmo tempo, se eu estou fazendo esse jejum das paixões, esse jejum moral, eu estou me policiando, porque eu estou tentando melhorar. Aquele defeito que eu me propus a fazer o jejum daquilo que eu faço e que não deveria fazer, eu vou melhorando. E aí aqueles espíritos que estão ao meu redor, eles vão perceber que eles não estão conseguindo mais atingir o objetivo deles, que é de me prejudicar, porque eu não dou margem para isso. Eu estou sempre conectada com Deus através da oração e com os bons espíritos, e estou sempre buscando, através desse jejum, limpar, né? Limpar o meu espírito dessas manchas que ainda trago dentro de mim. É por isso que a fórmula, né, da desobsessão aqui é essa. E a gente tem um caso curioso, só para citar, quem assistiu, né, quem não assistiu, assista. O filme, né, do Divaldo Franco, que conta a vida dele, O Mensageiro, ele tem uma passagem, quando ele está começando no Espiritismo, que ele está lá numa das primeiras reuniões mediúnicas que ele vai participar, e tem algumas pessoas lá, né, umas senhoras, uns homens, e eles vão receber a pessoa lá, o encarnado, até um pouco diferente, porque eles recebem o encarnado lá e há manifestação através desse encarnado, que não é o médium daquela reunião, do espírito obsessor. E aí um dos dialogadores, né, lá do grupo, os doutrinadores, né, ele vai conversar com aquele homem que está obsidiado. E aí ele fala, desse jeito, igual os discípulos que Jesus falou, né? Falando, sai daí, que não sei o que, e gritando com ele. E não adianta nada. Aí quando uma senhora que está ali naquele grupo, uma senhora mais velha, e que inclusive depois o Divaldo vai ficar sabendo que ela era analfabeta, mas, então assim, ela tinha o livro dos espíritos com ela, mas ela não sabia ler, mas ela tinha. E ela tem impressa para ele estudar. E aí ela, com todo o amor e carinho dela, ela conversou, meu irmão. E aí quando ela vai com essa voz doce, mas não é porque a voz estava doce, não, é porque ela era uma pessoa
pessoa doce de verdade. Ela tinha autoridade moral, que é o que depois a Joana vai explicar para o Divaldo, né? Ela tinha autoridade moral. E por isso, aquele espírito se rendeu à fala dela. Porque quando a gente não tem moralidade, os espíritos sabem que a gente está errado, eles falam, não, você está tão errado quanto eu vou te escutar. Para quê? Né? Vou seguir o que você está me falando, para quê? Você faz igual ou pior. Então, por isso que nós todos temos que buscar essa moralidade para a gente conseguir, né, digamos assim, estar vacinado, né, imunizado contra a ação da obsessão. E aí a Amélia Rodrigues, o Espírito falando, se amardes ao invés de detestardes, se desejardes socorrer e não apenas os expulsardes, tudo fareis, pois que tudo quanto eu faço podeis fazê-lo, e muito mais se o quiserdes. Está aplicando aqui a frase de Jesus, né? No leve ar da noite bailavam suaves brisas, espraiando para o futuro a palavra do Rabi, como antevisão gloriosa para os dias porvindouros da humanidade. E esses dias porvindouros é agora, né, gente? Depois que o Espiritismo veio, clareou, explicou, ó, isso aqui deu nome aos bois, né? Isso aqui é mediunidade, isso aqui é obsessão, tem obsessão simples, a fascinação, a subjugação, a gente consegue, né, identificar a obsessão dessa forma, a gente consegue combater a obsessão dessa forma, né? Então, esses dias porvindouros é o agora, é o que a gente tem que fazer hoje e sempre. Porque a gente só sabe o dia de hoje, o dia de amanhã Deus pertence. E a gente vai conseguir sim fazer tudo que Jesus fez e faz, à medida que a gente também se aproximar de Deus como Ele se aproximou. Agradeço a atenção de todos.